Gente, estava devendo esse vídeo aqui com o setup da Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Muita gente escuta, né, no nosso Discord e no servidor do Discord, né, sobre, estamos formando uma Caixa de Pandora, né? E alguns me escrevem, quando que você vai fazer o vídeo da Caixa de Pandora para entender, né? O que se trata? Caixa de Pandora é um termo que a gente inventou, né? Para fazer um negócio um pouco mais funny, divertido, né? Quando a gente está fazendo day trade. Bom, esse é um vídeo que o que eu pretendo explicar aqui é basicamente esse setup de day trade, e, baseado na metodologia, obviamente, de Al Brooks. Então, o nome que a gente colocou a um desses setups que está ali. Peço para vocês, por gentileza, dar o like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, dê o dislike ou deixe seus comentários aí para a gente continuar melhorando os conteúdos, né? E também o que a gente apresenta para vocês. Então, se inscrevam no canal, aqueles que ainda não fizeram, para poder acessar a materiais como esses aqui. É, o que esse vídeo vai ter? Vai ter, obviamente, cada vez que a gente faz algo, a gente tenta buscar os conceitos por trás, né, e tudo isso. O que diz Albrook sobre o tema. E vou tentar explicar minha abordagem do Eddie Monster com relação à caixa de Pandora e onde surge isto, né? Basicamente, a gente já tem mais de 3, 4 anos esperando o mercado, o tempo de tela te dá uma habilidade, né, de antecipar alguns padrões que se repetem. Porque os padrões se repetem, como diz Aldbrooks, né? Então, na medida que você vai identificando esses padrões, você vai ficando um pouco mais atento a elementos que te permitem antecipar um pouco o que vai acontecer na sequência a partir de um certo contexto setup. Então vamos lá? Uh, Caixa de Pandora é um objeto extraordinário que faz parte da mitologia grega, né? Então, por que a gente usou esse termo, a Caixa de Pandora, né? Então, na mitologia grega, trata-se de uma caixa onde os deuses colocavam todas as desgraças do mundo, né? Entre as quais a guerra, a discórdia, as doenças do corpo e da alma. E você vai entender por que eu chamo das desgraças do mundo, estão todas contidas nessa caixa, né? Contudo, nela havia um único dom, tinha uma esperança. E vamos ver que esperança é essa, né? Então, isso eu tomei da fonte, você tem a fonte aí se quiserem investigar mais o que é a Caixa de Pandora, mas basicamente na linguagem popular da América Latina, essa expressão é usada como para a gente indicar, bom, se a gente abrir essa Caixa de Pandora, vai sair um monte de coisa que estava oculta ali, vai destapar tudo que estava, digamos, retido e vai criar um efeito avalanche e vai levar todo mundo com ela. Então, muita gente toma esse termo com esse sentido. Então, digamos, é como querendo antecipar que vai existir uma aceleração, né? Então, basicamente, por isso que eu usei o paralelismo da caixa de Pandora para a gente definir esse setup. O que é esse setup? Basicamente, uma caixa de Pandora é uma acumulação do preço. Então, a gente colocaram todas as graças do mundo, entre as quais a guerra das coisas, o corpo e da alma, né? Então, tá tudo dentro de um caixote, né, de fechamento de barras. Então, nos fechamentos, as barras de 3 ou mais barras, e que o rompimento dela poderia eventualmente, e aparece a esperança, né? A esperança de que o rompimento dela poderia levar a uma aceleração do preço para o lado do rompimento, né? Então, essa é a esperança, tem tudo contido, as desgraças contidas dentro, e quando acontecer um rompimento, a esperança que ele evolua e acelere para o lado que a gente está operando, que é operar. Por isso o paralelismo da caixa Pandora. Mas o que fala Al Brooks com relação à caixa Pandora?
nos setups do Brooks, o que a gente opera, né? A gente chama caixa Pandora, mas também chama modo bom, né? O bom, breakout mode, modo rompimento, em forma de lateralidade estreita, um TTR. Os modos de rompimento podem ter diferentes variações, mas nesse caso, a caixa da Pandora tem a ver com um Tight Trading Range ou um TTR, né? O modo rompimento pode ser um canal amplo, digamos um triângulo expandido, um triângulo convergente, um canalzinho estreito em forma de wedge, etc. Né? Então pode ser modo rompimentos também. Então nesse caso a gente vai especificamente a caixa da Pandora com modo rompimento em forma de tight trading range e ele geralmente é lateral. Né? O TTR é uma lateralidade de duas ou mais barras com muita sobreposição entre elas e na qual a maioria das reversões são pequenas demais para que eu supere com lucro quando se entra através de ordem stop, usando a ordem stop. Compradores e vendedores estão em equilíbrio. Está no livro de lateralidades do Warren Brooks, página XXX1, basicamente nos termos e definições, né, do livro, começando o livro. Então, uma das coisas que a gente coloca aqui que o Al coloca aqui que tem sobreposição entre elas e um elemento para identificar um TTR que você não consegue ganhar dinheiro com ordem stops. É muito difícil operar com, quase é impossível operar com ordem stop. É uma condição para um TTR. Outro elemento interessante que obteve do livro, se houver uma lateralidade estreita que dura muito tempo, muitos compradores chegaram a um tamanho de posição que não querem exceder, e aí é a explicação de por que os rompimentos acontecem em um determinado momento. Né? Quando o mercado começar a testar o fundo da lateralidade, não restam compradores suficientes para levar o mercado de volta ao meio ou ao topo da lateralidade. Então aí você observa um elemento. Geralmente, quando você está um TTR, o pessoal vende acima, compra embaixo e vai acumulando posições. Estamos falando do pessoal, estamos falando das instituições, não estamos falando dos peixinhos que nem a gente, né? Das instituições, vão comprando, vão vendendo e vão acumulando suas posições. Chega um momento em que essas posições são tão grandes, né? Que eles não conseguem comprar mais ou vender mais. E aí fica um desequilíbrio por um lado. Então o mercado então começa a romper para baixo e esses compradores que não podem ou não vão aumentar o tamanho de suas grandes posições, apenas têm a esperança, de novo, de que haja outros compradores com poder de compra suficiente para reverter o rompimento de baixa. Está no livro Lateralidades, página 421, 422. Então chega um momento onde o comprador que acumula uma posição grande nesse exemplo aqui, não compra mais embaixo. Aí ele não consegue levar o preço até a metade, a menos na metade do TTR, que é o alvo, ou é o outro extremo, e aí começa a ter um desequilíbrio para o lado contrário dele. Né? Uma lateralidade estreita é geralmente um padrão de continuação, mas se ela se formar após uma reversão climática, mesmo que pequena, o mercado tem a mesma probabilidade de romper em qualquer direção. Após um clímax, formar um TTR, a probabilidade de romper para qualquer direção é a mesma. Então é melhor esperar o rompimento nesse caso. Se uma lateralidade estreita se formar após uma tendência, a probabilidade de que o rompimento será na direção da tendência pode ser tão alta quanto 55%. Tem um pequeno edge a favor da tendência. E na medida que você tenha mais bases acumuladas, menos o edge. Então o edge, a vantagem geralmente entre 51% e 55%. Quando vem de uma tendência forte, ela pode chegar até 55%. Então você tem essa vantagem. Né? Uma lateralidade pode se estender por 20 ou mais barras e então torna-se realmente um setup sem valor preditivo. Isso é muito legal. E quando esses 20 ou mais barras acontecem no topo, uma tendência antiga, a gente pode pensar que poderia ser um setup de reversão inclusive, mas de novo, se opera em forma de rompimento. Se houver um rompimento na direção da tendência original, esse rompimento geralmente leva a uma segunda tendência. Então, se tem uma tendência forte, vem um TTR, geralmente se rompe a favor da tendência,
é uma nova tendência que está acontecendo. Então, é uma nova contagem de pernas, isso é muito importante, né? Mas essa contagem nova de pernas, ela vai ter um tamanho similar ao número de pontos da primeira perna, ou da tendência anterior. Com menos frequência, o rompimento será na direção oposta. E quando isso acontece, reverte a maior parte ou toda a tendência anterior. Isso é importante porque te dá bons salvos, né, de projeção, quando é a favor da tendência, e de reversão, alvo de reversão, claro, quando é contra a tendência anterior. Né? Está no livro Lateralidades 425. Em resumo, o que é esse setup que o Eddie Monster fala muito, né? Primeiro, o que a gente pode fazer? A gente tem que esperar o rompimento, né, da caixa, confirmado o rompimento. Isso é o primeiro que recomendamos fazer. Com tendência precedente, operar FBO da caixa ou a favor da tendência precedente. Não? Tem um edge de 55%, então você pode operar, se uma tendência de alta, você pode operar a falha de rompimento, essa direção oposta à tendência de alta, dentro do caixote, ou se você espera rompimento a favor da tendência. Então você tem essas duas formas. Esperar elementos de pressão a favor do rompimento. Eu vou explicar um pouco com exemplos aqui que a gente chama de elementos de pressão, mas tem a ver com esse insight que o Al falou. Quando uma das partes acumula uma posição tão grande que não pode comprar ou vender mais, se posicionar mais, e não consegue levar o preço para o meio, ele gera um desequilíbrio contra. E isso que a gente pode observar dentro de um TTI, como vamos fazer. Né? E depois um rompimento, operar o breakout pullback da caixa de Pandora, que acontece a maioria das vezes. Né? Essas são as coisas que a gente pode fazer. O que não tem que fazer? Uma vez identificada, operar dentro dela. Provavelmente você, quando tem uma tendência, vem uma tendência de alta, vem uma L1 com H1, e você compra H1. Compra acima da H1 com ordem stop. Quando vem uma barra acima, aciona essa barra e fica para dentro, já falhando, né, H1 todas com sobreposta, aí já a gente pode presumir que poderia ter um TTR já com 3 barras. Mas o mais interessante é a gente esperar as barras seguintes, né? Operar VO dela a mercado, isso não se faz. Você espera a barra confirmar uma boa barra de tendência para poder a gente ter uma melhor vantagem com relação a breakout. E famoso vira-vira dentro da caixa. Compra alto, vai, vira e compra baixo. Uma vez identificado o TTR, o TTR é o que tem uma vantagem muito boa. Por ser uma lateralidade, você tem 80% de chances dela falhar qualquer tipo de rompimento. Então você pode eventualmente, se está comprado alto, um TTR, comprar mais embaixo para sair no meio ou sair no zero eventualmente. Então você consegue fazer isso porque o TTR digamos, é confiável no sentido que ela tem mais chances de falhar, especialmente quando está na segunda, na terceira perna, né? Já quando ele acumula mais barras, 10, 12 barras, aí já fica já um momento que ele vai a se definir. E o que eu recomendo, né, para operar esse setup? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o que estou fazendo no dia a dia. Todo aquele que me vê operando ao vivo dentro do Discord, nosso Discord, servidor, sabe o que eu faço? Eu faço um retângulo com os fechamentos das barras após a terceira baixa sobreposta, né? Terceira baixa sobreposta, geralmente uma L2, uma H2. Então, após a terceira baixa, terceira barra, perdão, sobreposta, é um erro ali, barra sobreposta, eu boto uma caixinha de Pandora, que eu chamo, né? Vamos mostrar como que se faz. E ali, eu identifico os fechamentos. Ela vai mudando à medida que esses fechamentos vão se expandindo um pouco. Mas até ela não ter, digamos, operações, ela continua sendo um TTR até ela mudar essa situação. E qual é a situação que muda? Quando alguma das partes começa a ganhar dinheiro
com ordem stop. Isso é basicamente quando muda, né? Identificar o contexto, né? Tem uma tendência precedente, né? Contexto. Vem de uma tendência precedente, uma perna anterior, uma perna em diferente forma, mas tendência precedente. Vem de uma tendência antiga, digamos, uma tendência em 3 puxadas, testando um suporte majoritário, uma resistência majoritária. É, tem, pode ser uma final flag, pode funcionar como uma final flag. Ou estamos em uma lateralidade, então no extremo da lateralidade se formou um TTR, né? Uma caixa de Pandora. Observar a movimentação dos preços entre os limites do retângulo, isso vamos ver como se faz. E a chave, que eu chamo a chave da caixa, é aqueles fechamentos que estão fora do retângulo. E aí onde está a chave, né? E aí onde está a diferença, talvez, de tomar um risco e antecipar um pouco, né? O potencial rompimento nessa direção, essa chave te dá um sinal de potencial rompimento nessa direção. Em caso de FBO, pode acontecer. Essa antecipação permite encurtar o stop e gerenciar melhor o trade, né, eventualmente. Alvos. Para scalp, o movimento projetado do TTR, né, considerando os pavios do TTR, não somente os fechamentos, mas nesse caso, como um trading range completo, os pavios do TTR. E o swing, leg to target, ou reversão da perna anterior completa, os extremos da lateralidade. Então, como a gente viu nos elementos insights que o Al falou, se ele vem de uma tendência precedente, esse poderia ser o início da segunda perna, né? Então, a segunda perna 1, perna 2, você faz um projetado leg 1, leg 2, com a mesma quantidade de pontos para cima ou para baixo, dependendo do caso. Reversão da perna anterior se for uma final flag, né, completa, ou extremos da lateralidade. Então, se a gente está em um extremo da lateralidade, buscar 2 pernas ou 3 pernas testando o outro extremo da lateralidade. Então, basicamente, esses são os alvos, né? Então, a gente tem que ter isso claro, porque isso ajuda muito na hora de gerenciamento. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar ver digamos, esse tipo de setup. Vamos tentar pescar alguns tipos de setup dessa caixa de Pandoras dentro da semana que passou. Teve muitos, né? Não foi uma semana fácil, foi uma semana complicada. Então vamos lá ver o nosso gráfico do mini índice para ver que podemos encontrar ali. Bom? Aqui temos o início dessa semana começando dia 7 de agosto e terminando dia 11 de agosto, né? 5 dias de pregão. Então vamos lá. Vamos no dia 7. Dia completamente lateral. Não vou ver para o resto, né? Só vou colocar, ampliar acá um pouco. Vamos ver o que podemos achar. Então, perfeito dia. Vamos lá. Então, barra 1, barra 2, aqui forma realmente um TTR. Né? Então, vamos lá com esse TTR aqui. Então, deixar até aqui, certo? E tá. Vamos lá. O setup, primeira coisa que fazemos quando o TTR se forma, né? Uma, duas, três barras. Essas 3 barras aqui já iniciam o TTR, né? E a gente observa que a barra, você pode falar que a barra 5 fechou acima desse TTR, mas isso aqui é muito pequeno. Então ele vai ampliar e você continua buscando, digamos, fechamentos dentro do TTR. Aí você vê que se confirma, né? O fechamento aqui. Do dia anterior, a gente observa que tem uma forte tendência de baixa por trás, né? Então, uma forte tendência de baixa e um TTR aqui como modo de rompimento começo do dia, tá? Tenta o primeiro fechamento fora da caixa
foi essa barra aqui. Então, você pode vender essa barra aqui ou pensar que poderia ir embaixo. Mais embaixo e romper, né? Então, qual é a teoria? A teoria diz assim, é o que eu observo. Você tem uma caixa de Pandora. Primeiro fechamento embaixo dele, você pode tomar o risco de vender ele. Nesse caso aqui, de entrar na posição de direção desse potencial rompimento. O que precisamos observar sempre, né? É o seguinte, estamos baixo, estamos alto, como é que estamos nessa lateralidade, por exemplo? Né? Big up, big down e uma caixa de Pandora nessa lateralidade. Então, vender aqui, baixo dessa lateralidade, tem um risco realmente de reversão. Então, não é o melhor location para digamos, operar para baixo aqui. Obviamente eu estou vendo o gráfico parado, mas naquele momento a gente poderia pensar nisso. O que tinha aqui que poderia te ajudar a não entrar nessa barra? Uma wedge, uma, duas, três pernas claríssima, testando, né, uma mínima anterior. Então isso aqui é um setup de lateralidade, portanto, tomar essa venda aqui não era o recomendado, né? Foi para cima e se manteve dentro, né, do TTR, e a primeira tentativa de romper para cima realmente foi vendida e o preço veio para dentro de novo do TTR. Se a gente observar, se a gente fazer isso aqui e usar o meio dessa lateralidade aqui, né? Observe, vemos que esse aqui é o médio. Observe que apesar que a chave foi primeiro para baixo, teve uma tentativa de reversão que falhou. E depois voltou a ir buscar para o lado que a chave tinha assinalado. Mas o tema é o seguinte, se você vendeu essa barra aqui, o stop dele é acima da caixa. É aqui. Tá? Vamos colocar a estrutura, é assim. Aqui em cima. Porque você vendeu essa ali. Stop. Perdão. O que eu fiz aqui? É assim. Stop aqui em cima. Entrada aqui. Stop aqui em cima. E 1 para 1 da caixa para o scalp. Basicamente atingiu aqui. Tá? Então, esse aqui é o setup da caixa de Pandora. Então, 400 pontos a partir dessa barra. Só que você teria sido estopado aqui, obviamente, acima, e não iria funcionar. Tá? Mas, eventualmente, esse era o setup. E vocês observam que, geralmente, o preço volta a testar a caixa quando o rompimento. Volta a testar a caixa um setup de breakout pullback. Então, é melhor esperar o breakout pullback. Tem uma, duas oportunidades. Testando o meio, a metade, né, desse, da caixa da Pandora. Então, talvez melhor esperar o rompimento mesmo, confirmado, aqui. E depois esperar o breakout pullback e tomar esse trade de 1 para 1 dessa caixa de Pandora. Então, esse é um caso ali que a gente pode observar. Tá? Aqui fez mais uma. A gente observa. Os preços se mantiveram dentro. Está bem lateral o dia, então o edge aqui realmente é de testar os extremos, né? Estava bem lateral, né? Aqui temos mais uma caixinha. Vamos ver se eu consigo botar os preços aqui. O menor está aqui. Olha que bonita.
Esses eram os preços que eu tinha contidos nessa caixa. Tá, então vamos supor que esse aqui, eu vou marcar aqui, esse aqui falhou, porque foi estopado acima. Esse aqui, você vê numa tendência de baixa, não vai comprar essa barra aqui. Então esse aqui poderia ter funcionado, obviamente, mas vou marcar como que não funcionou, né? Se você fazer um para um dela aqui, não funcionou, não deu o que a gente esperava. Então vamos lá. Essa caixa de Pandora aqui tentou ir para baixo e reverteu. E aqui vamos de novo. O que o AL recomenda geralmente, né, quando você tem uma caixa de Pandora, é botar uma ordem de venda, por exemplo, após essa barra tentativa de rompimento embaixo dela. Aqui, por exemplo. Então isso é o que a AL recomenda, colocar uma ordem de venda aqui, embaixo dela. Por que isso? Porque se fosse um breakout, ele vai voltar aqui, tá? E vai ir para cima, deixando uma barra bull, nesse caso. Breakout, pullback, ele vai voltar aqui, embaixo da 34, no meio do TTR, e vai ir para cima. Isso que eu recomendo. Então, você vai ter a oportunidade de entrar na venda, por exemplo, se caso fosse um FBO que nem aqui, tá? E não ficar de fora. Ele não recomenda fazer o fade dessa barra, não. Oh, claro, esse contexto é diferente, porque tem a EMA dos 15, né? Então pode ser, para nossos efeitos, vindo de uma tendência de baixa, EMA dos 15, primeira vez que toca, dá para fazer o fade. Mas esquecendo tudo isso aqui, se não tivesse essa tendência aqui de baixa, etc., ele não recomenda fazer o fade ou comprar acima dessa barra. O que ele recomenda é vender a falha e rompimento embaixo da 34, por exemplo, nesse caso. E se por acaso vier o breakout pullback aqui e vier uma barra bull, então comprar acima assim dessa barra bull e virar essa venda para compra aqui. Então isso é o que ele recomenda. Igual teria sido aqui, por exemplo, né? Essa barra aqui, ele recomenda comprar acima dela, né? Se tivesse dado certo para cima, realmente. Né? Não sei se a caixa Pandora, ó, foi lá nos pavios, né? Então foi uma boa nesse sentido. Então, se falhar, como falha aqui, você coloca uma ordem de compra acima dessa barra 15. Por quê? Porque essa DC pode ser um breakout pullback na metade e voltar a cair. Então, é melhor botar uma ordem de compra para virar o jogo, nesse caso. E aí depois a gente tem essa terceira tentativa de caixa de Pandora. Aqui se ficou muito legal. A gente vê que tem aqui umas 12 barras. Então muito legal esse aqui. Tem 12 barras. E aqui funciona muito bem. Então a barra 54 é a chave. Fechou acima, né, da linha superior do retângulo. E as barras seguintes fizeram um follow through. Então você vê que tem uns elementos de pressão adicionais aqui que são todos em tendências. E a barra 50 veio fazer o teste, não sei se na metade, mas acho que sim, da caixa da Pandora, né? Praticamente aqui na metade, né? Fazer o teste para debrecar o pullback aqui, né? Então esse aqui funcionou muito bem. E aqui fez o breakout pullback e pum, para cima. Isso aqui deu, é o mais curto, né? Mas deu sem 1 para 1. Se a gente considerar essa aqui, deu 1 para 1 para cima, né? Muito boa. Então a gente tem esse exemplo aqui que deu certo. Então, que mais? Isso aqui está muito pequeno, esse padrão, mas poderia ser considerado também, mas a gente tem aqui uma wedge 3, uma amostras puxadas, interessante também.
Esse é o dia 7. Então vamos lá para o dia 8. Vamos lá, o que a gente acha aqui. Ok. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente pode dizer que estamos numa tendência de alta, né? Esse dia foi muito interessante, né? Vou colocar assim, né? Passando a linha canal por cima, né? Colocar assim, eu cobri todas e depois uma tendência baixa. Mas a gente teve uma caixa de Pandora aqui, né? Nesse ponto. Uma bandeira em forma de Pandora, caixa de Pandora. Então a gente tem uma tendência de baixa, tá? Tendência de baixa e uma tentativa de retomada que falha, né? Uma L2 fail, né? L2 wedge fail. Aí um impulsinho e depois uma caixa de Pandora na EMA, né? Dos 5 minutos. Então você tem uma tendência aqui com uma caixa de Pandora na EMA dos 5 minutos, que poderia ser uma wedge. Obviamente você tem preferência por vendas aqui, tá? Então, você tem preferência por vendas. Agora, a barra 24 fecha fora da caixa da Pandora. Então, a barra 24 tem a chave da caixa, né? E a barra 25 faz pullback nela, mas vou além. A barra 28 veio e fez o pullback bonitinho na parte superior da caixa da Pandora. Então, basicamente, o que ela fala: espera o rompimento, correção na caixa de Pandora, e você compra essa 29, que foi o melhor trade do dia, né? A partir dessa 29, para a retomada da perna, que poderia ser do mesmo tamanho da perna que precede. Então, se fazemos isto para cima, né? Obviamente deu mais, né? E como é uma perna completa aqui, a partir desse, ela reverte tudo, né? Então tem um potencial de reversão de toda a perna. Então o alvo que a gente poderia buscar a partir disso poderia ser uma reversão desse microgap, poderia ser uma reversão da tendência toda, como aconteceu ao final das contas, né? Então, excelente ponto ali. Temos mais uma lá em cima. Então, se a gente colocar os fechamentos dessas barras aqui, então essa vamos colocar que essa funcionou, né, a partir da 24, e vamos nesses fechamentos aqui. Todos esses fechamentos ficaram dentro, certo? A gente teve essa perninha, depois teve L1, L2, falhou L2, você faz a caixa, né? E aí tem essa a 64, 62, tem a chave. E aí a gente observa elementos de pressão interessantes, né? Com barras consecutivas de alta, quando você tinha tipo piano aqui, barra branca, barra preta, barra branca, barra preta. Então você vê barra branca, barra preta e aí consecutivas. 63 fez pullback nela mesma, às vezes acontece isso, você observa que ela faz pullback nela mesma. E especialmente quando vende uma perna de alta, ela realmente faz dentro da mesma barra, faz o pullback ou na barra seguinte, né? E a gente observa aqui que tem uma perna cá, forte. Dá para fazer isso aqui, talvez, para o futuro, né? Mas isso é o que eu recomendo buscar como alvo, já está uma tendência antiga. Então, uma, duas, três pernas e reverteu. Então, basicamente é isso. Esse trading range aqui é um SD OMM para scalp, já é uma tendência antiga. E não só de OMM, sino que Deus no tique aqui. Perfeito.
Então funciona. Temos mais um bem pequenininho aqui, que funciona como talvez como um final flag. Então vamos colocar os preços dentro da caixinha de Pandora. Então ele acumulou aqui. Aqui acumulou mais ou menos umas 15 barras. Aqui acumulou umas 10 barras. Então, interessante, né? Vamos para baixo, pullback e faz o desse TTR na mesma 92 ou na mesma 96. Então, muito interessante. Então, isso aqui funcionou também, mesmo que pequena, mas funcionou. Então, entrada aqui nas 62, entrada aqui na 91, fica um pouquinho curto, né, realmente. Então, aqui tivemos 3, funcionaram as 3. O dia 9, mais um TTRzinho aqui, vamos pegar aqui, fechamentos. Mais um TTR aqui. Tá? Então, observem claramente que ele vai e busca a metade, depois do rompimento, aqui. Então, rompimento, tem uma tendência de baixa aqui, uma forte perna de baixa, TTR na EMA e fecha uma barra bear aqui, você pode vender ela, tem um edge da tendência por trás, então você faz perna 1, perna 2, certinho, aqui, basicamente esse é o alvo do swing, então a barra 12, você vende ela, um excelente exemplo, a favor da tendência, o close, você pode vender o pullback, quando vai no meio, no TTR, você pode fazer o fade da 15, ou você pode vender o breakout pullback, no close ou embaixo. Todas essas vendas são possíveis nessa caixa de Pandora, com esse alvo aqui, bem claro, né? Perna 2. Perfeito. Isso aqui é um TTR, tá todo tal, mas isso aqui deu 1 para 1, barra 20. Então ganhou ordem com ordem stop, então, não é um TTR. Tá? Isso aqui é um TTR, vamos ver, acho que é um pouco mais amplo, mas é. Então a gente pode dizer que essa barra 24 é a caixa, né? Se vê, dá para pegar mais barras aí. Então, do que a gente sabe que isso é uma caixa de Pandora. L1, segunda perna, né? L1, L2. Então, primeira tentativa, segunda tentativa, a gente já sabe que ele fica em um TTR aqui, com essas sombras embaixo. E aí vemos aqui o seguinte, barra 36 tem a chave, esse aqui funcionou. Barra 36 fecha fora da caixa da Pandora. Você pode tentar antecipar vendendo ela, mas olha só que coisa bonita. A barra 37 fez o pullback dentro da caixa de Pandora e a 38 deu a entrada mais tranquila, inclusive, que essa 36 no close. Então, o alvo disso aqui é a mesma caixa, o alvo que não foi atingido, deixa eu ver se foi atingido depois,
mas nesse momento ele não foi atingido, né? Ela funcionou, mas obviamente que pôs uma perna, duas pernas, três pernas, talvez era o momento de sair, né? Então funcionaram essas duas. Aqui ganharam com ordem stop. E aqui fez outro TTR. Vamos ver se ele ganhou com ordem stop aqui mesmo. Ele ganhou com ordem stop aqui. E aqui ele não ganha com ordem stop. Então esse aqui é um outro TTR. Aí é muito interessante o seguinte. Esse um TTR após uma tendência já antiga, né? E até estamos nas horas da tarde. Então aí, em tendência antiga, esse TTR funciona como uma final flag. Barra 61 tem a chave, tá? 62 fez o pullback dentro dela mesmo, ou a 67 fez o pullback na caixa de Pandora, ou qualquer uma dessas barras, né? E ela vai buscar o MM dessa caixa de Pandora, se não me engano, se faz coisa que no final do dia, né? Mais ou menos por ali, os 270 pontos. Bom, então aqui fez três, os três funcionaram. E o dia de ontem, dia de ontem, vamos lá. Isso mais do que um TTR, dia de ontem, isso aqui é um mercado de ordem limitadas e um barbed wire, chama barbed wire, né? Então aqui a gente sabe que ninguém ganhou com ordem stop em 20 barras, 23 barras, tá todos presos ali, caixote mesmo grande. Então, e nesse tipo de ordem, a primeira tentativa de rompimento, ela falha. Então, fazer o fade dessa barra, realmente era algo que era plausível de se fazer. Então, a gente tem aqui a caixa de Pandora. Apesar de que esse fechamento foi para cima, não teve follow through, então vender a 25 poderia ser interessante, ou vender embaixo da 24 inclusive, né? Então teve esse fechamento e falhou. Obviamente quando tenta fazer por um lado, vai para o outro, então você poderia vender aqui em cima, buscando pelo menos o alvo do TTR aqui embaixo. Mas vamos lá, a barra 34 tem a chave. Ficou dentro. Ele foi, tentou cima e voltou para dentro, né? De novo. E a barra 34 tem a chave. Então, a 34 tem a chave. E onde que ele vai depois fazer o pullback? Ele vai fazer o pullback na metade, um pouco menos, né? Desse TTR, né? E aí, ela realmente na barra 34, uma boa venda. E, de acordo com como eu estou sugerindo operar isso, né? Assim como esse Fed pullback na 36, assim como esse rompimento de breakout pullback, né? Breakout pullback na 38 e buscar, obviamente, o MM desse trend range para baixo. Não sei se foi, e foi no final do dia, chegou lá. Então foram 677 pontos, né, desse trend range. Então aqui estão as máximas mínimas e foi lá no final do dia. Mas teve outros por aqui perto, então vamos ver os outros, né? Teve esse aqui, depois que fez esse, fez um outro aqui. Esse aqui já não ganhou com ordem limite, então com ordem stop. Então esse caixote aqui, né? Estamos numa lateralidade mínima do dia, tentou romper para baixo, obviamente temos que considerar isso, né? Então isso aqui é um suporte majoritário inclusive, já. Então quando ele tenta pela primeira vez para lá,
provavelmente vai falhar, o que foi que aconteceu. Então, isso aqui a gente tem que ter claro o contexto. Mas a 52 teve a chave, né? A 52 teve a chave, depois da primeira falha. Então, a 52 teve a chave, fez pullback na mesma 53 e fez o MM dessa caixa Pandora para baixo, né? Praticamente é isso. Então, essa também funcionou nesse caso. Então, funcionou e funcionou. E bom, o resto do dia tem mais um aqui, interessante, muito bom. Vamos supor esse é o impulso. E aí a gente tem esse aqui, não ganharam com ordem stop já. Então tem essa caixinha aqui, olha que bonita, bem formada com os closes e tal. Se você sabe que a gente tem uma tendência de baixa e a EMA está dando resistência, você pode vender no close dessa barra 74, né? Ou dessa barra 85 aqui, para buscar o rompimento dessa caixa de Pandora para o lado a favor da tendência, né? Então, quando isso acontece, geralmente ele faz isso aqui. Aí, perna 1, pullback, perna 2. Então, tinha algo aqui, né? Bom, o dia de ontem, interessante. Então, 88 teve a chave, não fez nem pullback dentro da caixa de Pandora, gerando uma aceleração interessante. Perfeito, então esse foi o dia 10 e agora vamos com o dia de hoje. O dia de hoje também teve caixa de Pandora, então vamos lá. Nesse caso aqui teve um forte impulso, pullback, um flash segunda perna, né? Segunda perna teve L1, essa 21 fez 1 para 1, não fez 1 para 1, então aqui começaram a ficar os preços. Vamos lá, então, essa barra 20, né? Com a 22, close da 22, viraram os preços de referência, tá? E que a gente tem uma tendência, duas pernas ou três pernas de alta, testando uma resistência maioritária que está aqui na esquerda, tá? E se prolonga por 20 barras. Então, isso aqui, uma lateralidade da esquerda, é um setup de reversão. Obviamente você busca por reversões aqui. Tem também uma espécie de triângulo, ele evolui como um triângulo, né? Quando ele começa a desequilibrar, né? E aí também você pode de alguma forma operar como se fosse um triângulo. Rompimento e correção na metade. Observem que o preço, no momento dado aqui, quando ele fica desequilibrado, ele começa a ficar embaixo da metade. Então é um elemento de pressão interessante. Então isso aqui é a metade do TTR e aí o preço fica embaixo, né? Então já tem um desequilíbrio porque os compradores só estão conseguindo levar o preço até a metade. Após esse impulso, obviamente vai ser muito mais difícil chegar. Então a 39 teve a chave, né? Vai vender a 39. Eu acho que era, e nesse caso, nesse contexto, por estar uma lateralidade, estar alto, poderia ter vendido. Mas a 41 fez breakout pullback no limite. Você poderia fechar ela com as emas aqui. E na 42 você poderia até vender ela, né? E aí ficou. Realmente foi o stop dela lá em cima, né? Então o stop aqui em cima. É um stop salgado, mas você poderia ter colocado o stop aqui nesse 38 também, né? Meio no meio, mas pensando que esse preço poderia estar limitado aqui, poderia colocar, buscar um para um, ou algo
o alvo desse TTR era basicamente aqui. Vou tirar isso daqui. O alvo dessa caixa de Pandora são dos pavios. Na verdade, o pavio que eu vou usar, o do rompimento, é esse aqui. São os limites. Então, 600 pontos, você tem um trade de 600 pontos a partir daqui. Bateria uma correção aqui que é meio ruim, mas eventualmente você ia ganhar esses 600 pontos para baixo. Então, 1 para 1 deu certo. Isso foi hoje, né? E bom, depois não tem mais nada, tem uma wedge aqui no final do dia e uma reversão de profit. Então vamos fazer um resumo de quantas setups a gente viu aqui, quantos funcionaram e quantas não. Vamos voltar um pouco. Então a gente tem dia 7, 3 funcionou 1. Então, vou tomar nota. 3 funcionou 1. Então, 7. Ok. Não funcionaram. Qual era o contexto que a gente tinha? Tinha um contexto importante. A gente vinha de uma tendência antiga de baixa, mas se a gente observar mais na esquerda, era uma lateralidade. Então estava abaixo da lateralidade, né? Então aquele que funcionou foi aquele que estava abaixo da lateralidade a favor da reversão, mesmo que fosse uma reversão minoritária. Tá, o dia 8 é um contexto de big up, big down, tendência de baixa, mas também bem esticada, né? Teve um setup que funcionou como reversão, né? E teve outro que funcionou como bandeira na EMA, primeiro eu toquei na EMA, depois teve outro que funcionou como final flag ou reversão após reversão minoritária, né? Basicamente como final flag para reversão minoritária. Os três funcionaram. Caixa de Pandora no dia 9 de agosto teve uma que funcionou como bandeira de baixa, após uma perna forte de baixa. Então, e teve outra que funcionou também como uma bandeira após uma wedge, né? Após uma wedge, parecia mais um trending range, né? Mas também funcionou. E teve outra já que funcionou como bandeira final, já após uma tendência bem mais já antiga, né? Com correções mais profundas em forma de BC. Então as três funcionaram, dia 3, né? Então a tendência fraca. Dia 8 foi tendência. E o dia 10 de agosto a gente teve um modo bom, muito bom no início do dia, um opening com opening gap, né? E ela funcionou com um modo bom. Depois teve mais outra em sequência, né? E todas funcionaram, as três funcionaram nesse dia. Então, a favor da tendência, todas elas romperam a favor da tendência e deram um MM dela, um movimento projetual delas. Então, as três funcionaram. E hoje, dia 11, teve uma final flag em forma de caixa de Pandora, testando uma resistência majoritária e obviamente funcionou a favor da reversão. Então ela funcionou como reversão de tendência.
gente teve, nesse caso, a gente viu na semana 9, 10, 11 exemplos que funcionaram e 2 não funcionaram em um ambiente bem lateral, né? Então, isso que a gente viu. Então, de 13, o padrão, o setup de caixa da Pandora funcionou em um resultado, funcionou em 11 dividido 13, 85% das vezes. O que funcionou 85% das vezes para a gente sumarizar entradas observando os elementos de pressão da caixa de Pandora e fechamentos fora do retângulo que a gente identificou aqui. Primeiro fechamento fora do retângulo dá um sinal de por onde poderia romper a caixa de Pandora e iniciar o movimento. Isso te permite ter antecipado a forma como você vai operar. Ou como você pode operar com a barra, né? Tentando, se está a favor da tendência, pode operar a barra ou em reversão, como está nesse caso, a barra que está fechando fora. Tá? Se está contra a tendência, não operar a barra que está fechando fora, senão breakout pullback. Então, esperar uma confirmação e operar o breakout pullback. Ou se está em lateralidades também, né? Sobretudo em fundos. Tá. Então, quando você está way through a favor da tendência, você pode operar a barra que está fechando a favor da tendência, um rompimento a favor da tendência, e o breakout pullback. Fade, quando vem buscar o pullback na metade, inclusive no extremo do retângulo. Se ele vai só no extremo do retângulo porque tem muita pressão, se ele vai na metade porque a pressão não é tanto assim, eventualmente pode evoluir para um outro trading range, né? Ou uma correção mais profunda. Então, é isso que a gente... Então, em sumário, se está a favor da tendência, você pode operar a barra que fecha fora da caixa da Pandora, primeira barra que fecha fora da caixa da Pandora, ou você pode esperar o pullback, né, que é o mais recomendável, o mais seguro. Se está contra a tendência ou em lateralidade, buscando reversão, então você é preferível esperar o pullback após a tentativa de rompimento. Bom, esse setup da caixa da Pandora tem, nessa semana, até 85% de acerto, 1 para 1 dela, usando os pavios como alvo, e em casos como esses aqui podem gerar uma excelente oportunidade para a gente pegar esse rompimento aqui, essa reversão completa da perna, né? Nesse caso, como falou Al, quando ela acontece aqui e é revertida a perna anterior, ele vai buscar essa perna anterior a barra 1 como algo, como aconteceu. Então, mais claro, não canta um galo. Espero que tenham gostado ali do vídeo, ficou um pouco longo, mas foi uma explicação mais detalhada desses exemplos da semana. De novo, se inscreve no canal, dê um like se gostaram aí desse setup e convido vocês a usá-lo aí nas suas operações. Abraço.